Olá, tudo bem? Nesta semana, o nosso estudo vai focar ressurreições anteriores à cruz. É claro que a primeira lembrança que nós temos em termos de ressurreição é a majestosa ressurreição de Jesus após a crucificação. Mas é importante destacar que nós teremos eventos interessantes abordados ao longo da história bíblica que também demonstram o fator ressurreição. Acompanhe comigo o verso que está lá em João capítulo 11, verso 25 e 26. Veja só. Então Jesus declarou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisto? Talvez uma das perguntas mais fundamentais. Você crê nisto? Você crê na derrota de um inimigo chamado morte? Com certeza, se você entendeu o sacrifício de Jesus, o significado de sua ressurreição e a proposta que ele tem para cada um de nós, a resposta é sim, a resposta é positiva. E ao longo desse estudo nós vamos verificar alguns personagens que passaram pelo processo de ressurreição, assim como Moisés, a viúva de Serepta, o filho da Sunamita, o próprio Lázaro, tem também o filho da viúva de Naim. Todos esses personagens passaram por um processo magnífico de ressurreição. Acompanhe esse estudo. Próximo tema, a ressurreição de Moisés. E às vezes as pessoas se esquecem de que Moisés ressuscitou. Mas ressuscitou por conta própria? Não, toda ressurreição ela depende de interferência divina, daquele que é provedor da vida. Somente quem é provedor da vida pode derrotar a morte. E Moisés é destacado lá em Judas, verso 9, que diz assim: Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: O Senhor te repreenda. Nós temos aqui quem é fonte de vida e quem é fonte de morte. O inimigo de Deus, ele é uma oposição contínua contra a vida. Logo, Jesus estava resgatando Moisés, como ele é fonte de vida. Não esqueça que Jesus mesmo disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a vida. Ele estava restaurando Moisés e chega o adversário de Deus para intervir, mas por intermédio da palavra, pelo poder de sua palavra, pela sua majestade, pela autoridade. Ele diz o que? O Senhor te repreenda. E como nós sabemos, Moisés não entrou na terra prometida, não entrou na terra de Canaã, mas entrou numa Canaã superior. Ele entrou numa terra celestial, a qual todos nós almejamos estar lá. O que você acha disso? Moisés foi ressuscitado como uma mostra, como um belo exemplo de que aqueles que estão ao lado de Deus, aqueles que seguem as suas diretrizes, herdarão uma bela recompensa, ou seja, vida eterna. Para que tenhamos vida eterna, o processo de ressurreição é um elemento que vai estar presente. Irmãos, no livro de Hebreus, no capítulo 11, versículo 35, diz ali que pela fé houve mulheres, né, que pela ressurreição tiveram de volta seus filhos, né? Então, como fala no plural ali, eu quero dar a você dois exemplos de mulheres, né, que tiveram um milagre da ressurreição em suas vidas, né? Vida dos seus filhos. A primeira está lá no livro de 1 Reis, no capítulo 17,
versículos 8 a 24. Trata ali de uma mulher fenícia, né, que ocorreu em Israel durante um período de grande apostasia, né, quando reinava ali o rei Acabe, né, e sua esposa, a pagã Jezabel. Você deve estar lembrado disso, já deve ter estudado sobre isso, né? Então, como uma seca violenta se abatia nessa época em Israel, Deus ordenou então que Elias fosse para. Como é o nome da cidade lá? Viúva de Serepta, né? Então Deus ordenou a Elias que fosse para a cidade de Serepta. Daí aquela frase que você já ouviu várias vezes, né? A viúva de Serepta. Serepta era uma cidade, né? Fora de Israel ali, né? Então lá ele conheceu essa viúva fenícia e Deus, dentro da ordem que ele havia dado a Elias, ele disse que ele poderia ir tranquilo, que essa viúva satisfaria os desejos dele, né, as necessidades dele no que toca à alimentação. E lá chegando, esta viúva foi e se queixou para ele: pô, eu só tenho um pouquinho de farinha numa lata lá e um pouquinho de azeite, porque o Elias havia pedido que trouxesse a ele um bolo, né? Ela disse que ia fazer aquela última cozinhada, né? Com o restinho de farinha que tinha e o pouquinho de azeite que tinha, e que depois certamente morreria. A segunda ressurreição ocorreu em Sunem, uma pequena vila, né, ao sul do Monte Gilboa, né? Está lá no livro de 2 Reis, capítulo 4, de versículo 18 a 37. Em Sunem, Elias, né, conheceu ali uma mulher rica que não tinha filhos. Então o profeta disse a ela: você terá filhos, ou filho, mas ele disse que ela teria um filho, né? E aconteceu como previsto. Ela teve um filho, aliás, este filho crescia com saúde, né? Crescia forte, né? Saudável, mas um dia, né, irmãos, como todos nós, adoeceu. Como todos nós adoecemos, ele adoeceu, piorou e morreu. E aí o desespero da viúva. Mas aí, o que acontece? Eliseu vai mais uma vez e ora persistentemente ao Senhor. E finalmente, Deus, através do profeta, fez esse milagre e a criança ressuscitou e viveu novamente. E a lição nos pergunta, meu irmão, e eu quero perguntar a você, quais são as diferenças, né, e semelhanças que existem nesses dois milagres. Você veja bem que a viúva de Sarepta, uma fenícia, né, ela tinha a mesma fé da mulher sunamita, né? Então, elas eram de lugares diferentes, de origem diferente, mas a fé salvífica delas era a mesma. Dá para você perceber? Leia lá o livro de Reis, que nem eu informei para você, você vai se inteirar melhor dessa história. Amém, meu irmão? Irmãos, a Bíblia nos dá conta que o ministério de Jesus na Galileia, no ministério dele, né, na Galileia, ele curou muitas pessoas, muitos doentes,
e expulsou também demônio, né? Em certa ocasião, quando ele estava chegando na cidade de Naim, ele e seus seguidores, ele viu ali um cortejo acontecia ali, né, com o filho de uma viúva ali, sendo carregado naquele caixão, né? E ela desesperada, chorando desesperadamente, quando Jesus se chegou a ela e disse assim: não chore, né? E ele simplesmente tocou no caixão, né? E a criança, no caso, o filho que estavam carregando ali, pararam, porque simplesmente Jesus disse aquilo, né? Pare, não chore. E aí ele tocou no caixão, como eu disse. Eu ordeno a você, levante-se. Já imaginou, meu irmão? A viúva chorando ali desesperadamente, e Deus dá essa ordem: levanta-te. O que estava morto sentou-se e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Então, esse é o famigerado milagre, né, da viúva de Naim. Também, casualmente, a senhora também era viúva, né, igual aquelas duas do Antigo Testamento, essa já no Novo Testamento, né? Como está descrito lá no livro de São Lucas, né, no capítulo 7, de 11 a 17, conta essa história para você, né? E mais uma vez eu quero perguntar para você, porque a lição me leva a perguntar, qual é a diferença importante que existe e o acontecimento também nessa ressurreição, dessa que nós vimos agora para aquelas duas que nós vimos ontem? Então tem ali alguma diferença e alguma semelhança, né? Você veja que a viúva fenícia e a viúva sunamita pediram ajuda, né? Foram pedir lá para Elias orar, tá? E Elias orou, né? E teve Elias, então, atendendo o pedido dessas duas viúvas que eu falei ontem, tiveram seus filhos restituídos, né? O que não aconteceu com a viúva de Naim, né? Ela não pediu ajuda, mas simplesmente Jesus, né, se compadeceu do sofrimento dela, porque ela chorava desesperadamente. Então ela não pediu que assim, alguma intervenção, que orasse por ela e por ele, né? Não pediu, mas essa é a diferença. Mas Deus, olhando e vendo, né, a sua condição ali, chorando desesperadamente, como eu já falei, ele simplesmente realizou esse milagre, né? Então, podemos dizer assim, que Jesus viu o problema e logo tratou, né? Porque ele sentiu também essa necessidade, né? Então, ele ordenou ali que o morto levantasse, né? O que ele fez prontamente, então ele depois foi restituído à sua mãe. Milagre também, né, irmão? Milagre da ressurreição. Só Deus pode fazer, né? Que ele possa também fazer a ressurreição nos problemas que você e eu eventualmente tivermos. Amém? Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, que bom que estamos de novo estudando a lição da Escola Sabatina. Essa semana estamos entrando na quinta semana desse trimestre. E o título da lição dessa semana será Ressurreições Anteriores à Cruz. Nessa lição está se falando de algumas pessoas que ressuscitaram, pessoas que não vieram como fantasmas ou qualquer outro tipo de coisa que não seja o que a Bíblia ensina. Ressurreição de Jesus ressuscitou, Deus ressuscitou essas pessoas. Nessa lição de quarta-feira nós vamos estudar sobre a filha de Jairo. Está lá em Marcos 5, 20. Eu quero ler o verso 39 para vocês.
Ao entrar na casa do pai de Jairo, por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. Riu-se dele, tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse em aramaico, Talitá cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou, pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Jesus aqui realizou o milagre da ressurreição. Queridos, eu queria dizer para você que é pai. A pior coisa que tenho deve ser, eu não quero passar por isso e não desejo que ninguém passe. É um pai, uma mãe perder um filho. Mas tenha em mente uma coisa. Quando um filho morre em Cristo, nós temos que ter a certeza de que ele não é para sempre, não é um adeus, mas é um até breve, porque quando Jesus voltar, conforme Jesus promete lá em João 6,40, e ele vai ressuscitar todos os que estiverem no sepulcro. E tenha certeza que o teu filho, se você já perdeu o seu filho, ele vai ressuscitar e vai ser entregue para você novamente. E a lição termina dizendo assim, após a ressurreição, aqueles que viram a menina ficaram admirados diante do milagre. A morte definitiva, absoluta e aparentemente irreversível. Ter visto algo assim certamente deve ter sido uma experiência incrível e transformadora. Que Deus nos impressione o nosso coração com esses milagres, porque Deus tem o poder da vida. Ele pode salvar, Ele pode curar, Ele pode ressuscitar do nada. Que Deus nos fortaleça nessa nossa fé nas promessas que o Senhor Jesus nos fez. A lição de quinta-feira, ela tem como título Lázaro. Nós vamos aqui no capítulo 11 do livro de João, fala sobre a ressurreição de Lázaro. Lázaro era um amigo muito querido de Jesus, ele e suas irmãs Marta e Maria também. Lázaro adoeceu, chamaram Jesus, Jesus demorou um pouco. Quando Jesus chegou, Lázaro já tinha 4 dias que estava morto, já estava fedendo. Mas no capítulo 11 de João, no versículo 25 e 26, ele diz assim, o próprio Cristo disse, disse-lhes Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês nisto? A solução para a morte dos salvos e para qualquer pessoa que queira se salvar é a ressurreição, não é a reencarnação, não é ir para o purgatório, não é para lugar nenhum, é esperar na tumba aqueles que morreram na sepultura, porque Jesus promete que Ele é a ressurreição e a vida, e aqueles que crerem em Cristo serão ressuscitados para viver a vida eterna. No capítulo 40, veja outra coisa importante aqui. No 48, tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou porque me ouviste. E ele diz para Lázaro, Lázaro, vem para fora. Se Lázaro estivesse lá no céu já, Jesus não ia dizer vem para fora, ia dizer, Lázaro, desce do céu. Você já está aí, mas volta de novo aqui para a terra. Queridos, aqui está bem claro que a doutrina bíblica, a solução para a morte é a ressurreição em Cristo Jesus. Nós que cremos na ressurreição de Cristo, nós que cremos na segunda vinda de Jesus, estamos nos preparando para esse belo e maravilhoso encontro que teremos com Jesus. Se nós estivermos vivos, seremos transformados. Mas se nós estivermos mortos, e aí que vem a nossa esperança, nós seremos ressuscitados para viver eternamente com o nosso Deus. Ao ressuscitar Lázaro, Jesus provou que tinha o poder de derrotar o nosso pior inimigo, a morte. Para seres como nós, que inevitavelmente morre, poderia haver manifestação maior do que a glória de Deus? Que nós possamos ser fiéis ao Cristo e dar um bom testemunho dessa maravilhosa promessa de Deus. Jesus vai voltar e vai nos ressuscitar. Esse é o antídoto de Deus contra a morte e nós viveremos eternamente com Ele. Crê nisso? Vamos fazer o encerramento de nosso estudo.
Quem é que é fonte de vida? Quem é originador da vida? O próprio poder divino, o próprio Jesus Cristo, através de sua ressurreição. E, como nós vimos nesse estudo, ressurreições anteriores à cruz, algumas ressurreições que ocorreram de forma para demonstrar quem é fonte de vida, quem é capaz de prover a existência. E qual é a maior promessa que nós temos em termos de superação da morte, de vencer a morte, de derrotar a morte, de extinguir com esse elemento tão dramático dentro do cenário humano. É a vida, e vida em abundância, e vida em abundância tem a ver com eternidade. Como nós falamos em originalidade, Cristo é o originador da vida. Ele é a fonte graciosa e a fonte máxima da existência. Ele deseja colocar a existência prolongada, a existência eterna em cada um de nós. Que promessa fantástica! Pense com muito carinho nisso, medite sobre isso, leia sobre isso e entenda qual é o real projeto de Deus para você ao longo da eternidade. Nos encontramos na próxima semana com um novo estudo. Até lá. Tchau, tchau. Grande Deus e Pai, muito obrigado pelo sacrifício maravilhoso que fizeste na cruz do Calvário ao dar Jesus para morrer no meu lugar. Eu o aceito como meu Salvador pessoal e o faço em nome de Jesus. Amém.